Finalmente, eu pequei e não senti nada. Sem peso, sem medo, sem culpa. Graças a Deus eu venci aquela voz chata que tinha na minha cabeça. E agora eu posso viver a minha vida em paz porque Deus não tá vendo. O que você chama de paz, eu chamo de abandono. O pior castigo que eu posso te dar não é o fogo, mas sim o meu silêncio. Galera, eu parei o vídeo aqui porque essa frase aqui é uma das mais assustadoras que a gente pode encontrar na Bíblia. Muita gente por aí, e eu acho que vocês também talvez, você acha que o julgamento maior de Deus, o sinal do juízo dele contra nós, vai ser um raio caindo na nossa cabeça ou ele castigando a gente diariamente. Mas não, em Romanos 1 diz que o juízo final de Deus começa com silêncio. Quando você não escuta nada da parte de Deus. E você pode agora estar correndo um perigo real, que é se você tá pecando e não sente mais nada. E você tá nesse ciclo gigantesco de pecado, 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 pecado. E agora vamos pro problema gigantesco que eu acho que você também tem. O Muriel, ele comentou bem assim no vídeo. E se eu não sentir mais nada, mas quiser sentir remorso? Isso acontece com muitas pessoas e talvez esteja acontecendo com você, que você tá entendendo que você tá num caminho errado, só que você não consegue sair daquilo, você não consegue sentir o remorso ou aquele arrependimento mesmo no coração. E o que isso quer dizer? Eu vim com a resposta bíblica, que tá em Romanos 1:28, que Paulo diz a respeito desse sentimento que as pessoas estavam sentindo ou poderiam passar a sentir, que é assim, ó: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. É isso que acontece com a gente quando a gente tá num murundu de pecado, que a gente começa cada vez ir mais pro pecado. A gente começa a se distanciar de Deus. E isso não quer dizer que Deus tá nos abandonando. Ele só tá falando, então, já que você quer viver com o seu próprio desejo, vai lá e vive numa vida pecaminosa. Mas muitas pessoas também comentaram no vídeo que tá preso ao pecado da pornografia, pecado do palavrão e vários outros pecados. Você pode perguntar, cara, por que disso? Por que isso acontece dessa forma? E a Bíblia nos explica que o pecado é como se fosse uma dívida. Cada vez que você comete ele, você recebe mais pecado ainda. E essa dívida vai aumentando, vai ficando tipo assim, gigantesca, que você não consegue pagar ela novamente. E cada vez vai ficando mais difícil de você tentar chegar próximo de Deus, porque a tua dívida é muito grande. E Deus, ele nos entrega essa vida pecaminosa, por quê? Pra gente ver como é horrível, como é tenebroso viver sem a presença dele, viver sem ele governando e levando a nossa vida para os caminhos corretos. Porque aqui, ó, se você puder ler, leia Romanos, esse capítulo 1 ali, que ele vai falar, cara, a nossa mente pecaminosa, se a gente tá entregue sozinho ao nosso pecado e sem o governo de Deus, a gente começa a mirabolar, a criar pecado na nossa cabeça, que, cara, só maluquice. E um adendo aqui, é só você olhar pro mundo, quanta bagunça tem, quanta gente desconexa de Deus existe e acaba acontecendo cada vez mais coisas tenebrosas no mundo. Essa é a consequência de uma vida sem Deus, pecado. E com isso o pecado vai se tornando um vício, e ele não é um sinal de simplesmente um erro, ele é um sinal grandioso que você trocou a glória de Deus por uma coisa passageira, pelos seus próprios desejos. Galera, e o pecado, ele não começa simplesmente no ato de você pensar, de vir uma tentação aqui na sua cabeça e você querer pecar, mas começa no ato, quando você faz a troca da presença de Deus pelo aquele prazer que você mesmo criou. Você sai daqui da presença de Deus e vai diretamente abraçado aqui, ó, com o seu prazer. E sabe o que é a pior coisa gigantesca que tem aqui? É o que diz lá em Romanos 1, que a gente trocou o verdadeiro, o que é verdadeiro e principal na nossa vida por alguma coisa que a gente criou. Aqui dentro desse pecado dos prazeres tá pornografia, tá você ser egoísta, tá você não querer viver uma vida com Deus, tá você ser irado, raivoso, brigar com seus pais. Poxa, tem um monte de coisa englobada aqui, tudo aquilo que é pecado, e a gente troca a glória de Deus simplesmente por um prazer momentâneo. E exemplificando aqui, é como se você trocar um iPhone, olha que iPhone lindo que eu desenhei aqui, pelo quê? Por um tijolo, uma caixa de tijolo bem lindo, bem furado aqui, ó, você trocou, você automaticamente se enganou, você sabe que aquilo é um tijolo, mas você resolveu trocar o seu iPhone 15, 50 por simplesmente um prazer momentâneo. E sabe qual que é o maior julgamento de Deus? É que, por exemplo, ó, ele tem uma corda, ele tá sob o controle de tudo, tá sob o controle da nossa vida. E qual que é o maior julgamento dele? Não é ele jogar um raio daqui, pô, acabar com a gente porque a gente tá pecando. É simplesmente o quê? Ele ir soltando essa corda. Conforme a gente vai falando o que pra ele? Ah, Deus, me deixa eu cometer meu pecado. Ah, Deus, até isso daqui, ó. Ah, Deus, eu sei que Jesus morreu por mim, então meu pecado tá perdoado. Todas essas coisas que a gente vai pedindo pra Deus, ele vai soltando a corda. Ele vai soltando a corda, ele vai soltando a corda. E quando a gente menos vê, a gente tá o quê? Sai daqui da corda. Na verdade, a gente sempre vai estar na corda. A gente sai da corda e vem aqui pra um lugar mais longe aqui, ó, totalmente cheio dos nossos pecados na gente aqui, mas a corda de Deus tá aqui. Ele tá sob o controle de tudo. Deus diz, beleza, vou soltar a corda pra você ir mais longe de mim. Aí na teologia a gente chama isso daqui de ira do abandono.
Não é Deus te batendo, te culpando. É uma coisa muito pior. Ele deixar você cair sozinho porque você não quis mais ele. Cara, e quando a gente cai nesse fundo desse poço, da ira do abandono, é como se o nosso coração tivesse assim. É como o Muriel falou que se sente. O nosso coração, ele até ouve resquícios da voz de Deus vindo lá de cima. Só que esse coração, ele tá cauterizado. Cauterizado como? Ele vai criando uma barreira aqui, ó, de pedra mesmo, que ele não consegue mais. A voz de Deus chega, bate e volta. A voz de Deus chega, bate e volta. E é aí que fica muito difícil de você voltar. Porque, cara, você perdeu o senso do perigo. E pra você sair desse abismo, é só Deus puxando a corda de novo. Mas você pode me perguntar, como que ele vai puxar a corda? O que eu tenho que fazer? Cara, é aí que eu me emociono mesmo. Porque a gente pensa, como que eu vou sair daqui, nesse poço? Eu tô entregue. Deus tá com o controle da minha vida, mas eu não consigo sair. É aí que uma pessoa maravilhosa, a pessoa mais incrível do mundo, morreu pra nos salvar. A pessoa que realmente foi abandonada por Deus lá na cruz, quando não merecia. Jesus não merecia ser abandonado lá na cruz, mas ele quis fazer isso por amor por mim e por você. E por que ele foi abandonado? Porque ele carregou todos os pecados, todos os meus e os seus pecados lá na cruz, para poder satisfazer essa ira de Deus, para poder acabar de quebrar a parede da ira que tinha na nossa frente, entre nós e Deus. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, de forma voluntária, lá na cruz. E quando você está vendo esse vídeo, quando você ouve uma palavra de Deus, você lembra de Jesus. Cara, Jesus morreu por mim. Só Jesus pode me salvar, me tirar desse poço. E através da crença nele, de crer nele, de você colocar o teu joelho no chão depois desse vídeo e pedir: Jesus, por favor, me resgata, me tira desse poço, desse lugar que eu não sinto mais nada, desse lugar que eu peço perdão e não me arrependo, me tira daqui, Jesus. É aí que você grita: Jesus, me tira daqui. E como que resolve tudo isso? Através da vida de Jesus, Deus olha pra gente e fala: Jesus morreu pelaquela pessoa que tá no fundo do poço. Porque aquela pessoa no fundo do poço creu que Jesus morreu pelos pecados dela. E através disso, é por isso que eu vou puxar a corda e trazer ele pra perto de mim. Essa é a única chance, é o único modo da gente chegar a Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus sofreu, foi abandonado na cruz por amor por mim e por você. Então, cara, não tenha medo. Não tenha medo. Esse vídeo aqui é um sinal pra você, pra dar um reset na sua vida. O mesmo reset que Jesus deu nesse ciclo de pecado pecaminoso das nossas vidas. Jesus deu um reset ali. Ele tá pronto para dar um reset na sua vida. E o que você tem que fazer? Não ter medo. Crer que ele morreu na cruz para nos resgatar, para nos aproximar de Deus. Eu sei que dói esse pecado no seu coração quando você comete. Por mais que você esteja emaranhado nos pecados, você pensa: cara, eu queria estar com Deus. Eu queria estar seguindo uma vida certa com Deus. Se tá doendo, é o Espírito Santo clamando e chorando dentro do teu coração, mostrando: filho, corre pra Deus. Filho, clama pra Jesus te tirar desse fundo, desse poço. E é isso que você tem que fazer hoje. Ouvir essa voz e falar: Jesus, me salva. Jesus, me tira desse poço, porque eu não aguento viver aqui. E é dessa forma que a gente vence esse buraco. A gente vence esses nossos pecados. Teu vício, ele não define quem você é, mas a graça de Deus sim. A graça mostra pra gente que a gente é dependente de Jesus Cristo para ser salvo. Então clama por ele. E se você gostou desse vídeo, comenta a fonte aqui embaixo, deixa o seu like para poder apoiar o trabalho no canal, fazendo esse formato novo aqui, para ver se fica um vídeo melhor para vocês entenderem a graça do nosso maravilhoso Mestre Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais e tchau.